Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem com vocês? Começando mais um programa aqui no podcast. Vocês gostaram do último React que eu fiz, a entrevista coletiva do Wagner Mancini no sábado, né? Na verdade foi o primeiro. Foi uma ideia que eu tive e queria saber da aprovação de vocês. Muita gente mandou mensagem falando que gostou, que queria mais. E aqui no Podcast Mão, vocês pedem, vocês mandam. Se vocês continuarem gostando, eu vou continuar fazendo a reação, né, às entrevistas coletivas, seja do Mancini, seja de algum jogador do Corinthians, de algum dirigente, enfim. Quem der entrevista coletiva, a gente faz um react aqui no Podcast Mão. Preciso só falar algumas coisas antes. Primeiro, que infelizmente hoje, nesta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, eu não poderei fazer a live das 2 da tarde, mas é por um motivo profissional. Eu fui convocado a apresentar o programa da manhã aqui na Rádio Transamérica, então não consigo chegar a tempo de fazer a live, mas é só hoje, tá? Não cancelei as lives nem nada. Hoje vai ter o React no lugar da entrevista coletiva. Eu estou gravando, obviamente, antes de ir para a rádio. E um segundo aviso: ontem a comunicação do Corinthians soltou essa entrevista coletiva bem tarde, então mais uma vez eu não ouvi ainda essa coletiva. Eu participei dela, mas a gente não participa ao vivo, né? Porque não estamos, por causa da pandemia, no estádio, ninguém estava no Brinco de Ouro da Princesa. Então o que a gente faz? A gente manda as perguntas pelo WhatsApp, aí a assessoria de comunicação do Corinthians coloca o áudio da nossa pergunta e o Wagner Mancini vai respondendo. Então, apesar de eu ter participado da coletiva, acho que eu sou o terceiro a perguntar, se eu não me engano, ou o quarto, enfim, e aí depois a assessoria de comunicação do Corinthians põe no ar. Como eu cheguei bem tarde em casa ontem, acordei cedo hoje para gravar para vocês esse react, então eu não ouvi ainda a entrevista. É até mais legal porque eu vou ouvindo junto com vocês e vou reagindo às respostas do técnico Wagner Mancini. Beleza? Dito isto, vamos direto à entrevista. Tem 17 minutos, então é um tempo que dá pra gente levar até o final, pra gente ouvir todas as respostas do Mancini, depois da vitória por 1-0 sobre o Guarani, né? Mais uma vez o time jogou mal, levou uma baita numa pressão do Guarani, foi lá, fez um gol e ganhou de 1-0. Tá sendo a sina do Corinthians nesse ano de 2021, né? Vambora para a entrevista coletiva. Boa noite a todos, dando início à coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, por favor. Olavo Guerra, assessor do Corinthians. Boa noite a todos. Boa noite. Jogo, felizmente uma vitória, né? Achei que a partida foi extremamente movimentada, um jogo disputadíssimo, né? Nós enfrentamos um adversário que valorizou muito o jogo no corpo a corpo, e em alguns momentos a gente teve dificuldade com isso, até porque nós entramos com uma equipe bem leve à frente, e isso fez com que a equipe do Corinthians tivesse algumas oscilações. Vou parar já aqui. O Mancini disse que escalou uma equipe bem leve contra um Guarani que valorizou o corpo a corpo. Vou defender o Mancini. Ele é um técnico que escala o time de acordo com o adversário. Não é aquele técnico que mantém os mesmos 11, né? Ele escalou no ano passado o Léo Natel num jogo, o Davó em outro, enfim. Ele estuda bastante o adversário. O Corinthians ficou sabendo que ia pegar o Guarani um dia antes, né? Ou 2 dias antes. Enfim, 2 dias antes, né? Ficou sabendo na sexta que ia jogar no domingo. Então, talvez essa escalação do Mancini não tenha sido a melhor para este jogo, né? Então, só defender o Mancini nessa parte, que muita gente criticou a escalação, talvez não tenha sido a escalação ideal para esse jogo contra o Guarani, mas, enfim, o Corinthians deve ter treinado até sexta-feira com esse time, inclusive treinou sim, porque na sexta-feira já saíram em diversos canais que o Vitinho iria jogar, que o Cauê iria jogar. A decisão foi antes de saber que ia jogar contra o Guarani. Ao longo da partida, mas de uma maneira geral, para uma mudança na equipe, né, por algumas mudanças na equipe, a vitória era fundamental, até porque nós sabemos que este é um processo um pouquinho mais lento, onde a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para que esses meninos amadureçam jogando. Essa primeira resposta é interessante,
porque isso eu concordo com o Mancini. O Vitinho foi muito mal, né? O Cauê fez o gol, mas não tinha praticamente tido chance de fazer gol. Até o Varanda foi mal na partida de ontem. Mas principalmente em relação ao Vitinho, que o Mancini lançou ontem, né? Foi a primeira vez que ele jogou como titular. O Cauê também foi a primeira vez que jogou como titular, mas principalmente o Vitinho. Ele praticamente não tocou na bola e quando tocou errou quase tudo. Mas foi o primeiro jogo dele, então a torcida precisa ter um pouco de paciência. 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Todo moleque que entra no time, é difícil ele já chegar estourando, explodindo, jogando bem, fazendo gol, enfim. O Vitinho é muito bom jogador. Mas aí eu concordo com o Mancini que a torcida vai ter que ter um pouco de paciência. Ontem foi o primeiro jogo dele. Foi muito mal, na minha opinião. Mas tem que seguir jogando. Se o Mancini tirar, por exemplo, nos próximos jogos, não tem por que ter escalado ele. Mas se mantiver ele no time, eu concordo com o Mancini. Boa noite, Mancini. Guilherme Pradella da Rádio CBN. Hoje a gente viu na equipe titular desde o início o Vitinho e o Cauê, que inclusive fez o gol da vitória. Queria uma análise sua sobre esses dois garotos. Eu analisei antes, né? Devia ter esperado a pergunta. Eles devem seguir na equipe titular pelo que apresentaram nos treinamentos e também na partida de hoje. Obrigado. Não foi só um teste, não. É óbvio que eles tiveram, assim como toda a equipe, alguns momentos bons na partida, outros de oscilação, que é o jogo normal, em função oscilação que ele fala tempo, jogou mal, né? É que ele não pode falar isso. Como eles vão enfrentar o profissional, até pouco tempo eles estavam ainda na base, então é natural este início. E assim como os outros atletas, eu vi alguns bons momentos e algumas oscilações também. Mancini, boa noite, Flávio. Só deixar claro, né, quando o Mancini fala em oscilação é que foi uma merda, mas ele usa o termo oscilação, é uma espécie de tradução que eu tô fazendo para vocês. Até o final da coletiva, toda vez que ele fala em oscilação é porque foi uma merda. ESPN, hoje os 3 jogadores que estão aí para renovar ou não os contratos, né? Boa não pergunta do Ortega. Ortega. Titulares. É claro que eles ainda têm contrato, enfim, você disse que eles vão ajudar, mas é correta a leitura de que, como não se sabe se todo mundo ficou com essa não, dúvida, né? Você precisa decidir e achar um time sem eles nesse momento, a médio e longo prazos, e por isso que você começou o jogo sem eles? Não é correta a observação. Eles são atletas do Corinthians, os 3. O Otero entrou na partida, o Gemerson não entrou por alguma circunstância, o Casares também. Mas é importante dizer que eles são atletas do Corinthians. O Gemerson não entrou por alguma circunstância. Estranho, né? Ele era titular até ontem. Daí perdeu a titularidade justamente na semana em que a diretoria praticamente descartou a renovação dele. Por alguma circunstância. Que circunstância? Ele não explicou. Será que está sendo negociado? Mas ele falou que não tem nada a ver com a não renovação dos contratos. Muita coincidência, né? Os 3 não começarem jogando 1 ou até 2, tudo bem. Agora, principalmente a saída do Gemerson, e ele fala por alguma circunstância. Qual circunstância? Enquanto tiverem contrato, eu não sei se até o término do contrato deles haverá algum acordo ou não. Eu olho simplesmente a parte técnica. A tentativa hoje era exatamente fazer uma equipe mais leve. Ele não sabe se vai renovar o contrato, ele olha simplesmente a parte técnica, não é verdade. O técnico está envolvido em todas as decisões. A diretoria ouve ele. Inclusive ele indicou que queria a renovação do Casares. Ele não manda, lógico, ele não tem a palavra final, mas ele está envolvido sim nessas negociações. Uma equipe rápida, uma equipe com um pouco mais de intensidade. Então por isso essa opção. Nada em cima de testes, nada em cima de alguma coisa que extrapole aquilo que eu venho dizendo, que há necessidade da gente dar uma mesclada no time do Corinthians, até para que a gente tenha também mais jogadores aptos a entrar e realizarem as funções. Mancini, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu queria, por favor, que você explicasse por que tanto erro de passe do time do Corinthians, inclusive depois de 2 semanas de treinamento. Bom esse repórter, hein? Ótima pergunta. Tanto passe no jogo de hoje. Obrigado. Eu também achei que foram muitos erros de passe, e isso é um gesto técnico, não tem como você melhorar
se você realmente não estiver concentrado na partida, não fizer uma boa leitura de jogo. O gesto técnico, ele está muito mais aliado à parte técnica individual do atleta do que alguma questão tática. A partir do momento em que... Parei aqui no meio da resposta, desculpa. Ele colocou a culpa nos jogadores, dos erros de passe. É lógico que os jogadores têm culpa, né? A parte técnica influencia, agora a parte tática não influencia. O time mais compacto não ajuda os jogadores a acertarem o passe. O time mais aberto, com jogadores mais longe um do outro, às vezes em posição errada, jogador que gosta de ficar de frente, jogar de costas, né? Fazendo pivô, às vezes ele não vai bem nessa posição. Ontem ele escalou o Gabriel e o Ramiro, dois jogadores totalmente defensivos, né? Que atrapalham ali a saída de jogo do time. Não tem nada a ver a parte tática. Estranho o Mancini fazer isso, porque normalmente ele não é esse tipo de técnico que põe a culpa nos jogadores, não. Ele assume, ele é muito sincero, aliás, ele assume quando ele erra. Estranha essa resposta dele, eu não achei que ele fosse responder isso. Você se sente bem na partida, que você está convicto, confiante, você tem uma tendência a acertar mais. Acho que a oscilação do Corinthians, ela se deu muito em cima disso. Na segunda etapa nós tivemos um pouquinho mais de acerto de passe, mas ainda distante daquilo que todos nós julgamos essencial, né? Acho que o mais importante é você arrumar a tua equipe, já que a gente vem modificando, vencendo as partidas, porque isso acaba gerando um ânimo, um ambiente favorável para que tudo isso que está sendo feito tenha um tempo de maturação e possa dar resultado. Mancini, boa noite, Kaique Silva da Rádio Jovem Pan. Eu gostaria que você falasse da importância desse gol marcado pelo Cauê, garoto da base, que você promoveu e colocou hoje como titular especificamente, e sobre a vitória de hoje. Com essa reformulação que você faz no elenco, o Corinthians com essa vitória segue invicto no Campeonato Paulista. Hoje, com essa reformulação e o momento que o clube passa, é mais importante vencer, independente do nível de atuação? Obrigado, boa noite. Olha, vencer é sempre muito importante, porque você soma pontos importantes e você tem como ir arrumando a tua equipe. Uma pausa só para uma ironia, né? Adoro ironia. Vencer é sempre muito importante, isso é ótimo. Equipe de uma maneira mais ampla, né? Mais convicta. É óbvio que nós sabemos que nós temos lastro para jogar melhor, para ter um pouquinho mais de posse de bola, para chegar mais à frente, para finalizar mais. Um pouquinho não, isso muito, aí né? Está dentro do lastro que nós sabemos que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas para este momento agora, de mudanças, de entrada de jovens na equipe, é necessário que você vença as partidas, porque isso gera confiança. Isso é verdade. Se nós estamos querendo maturar alguns atletas, é importante que você consiga chegar às vitórias, porque isso também gera mais confiança a todos eles, né? Hoje eu achei que a equipe em alguns momentos fez um bom jogo, em outros momentos esteve aquém. Quais momentos o Corinthians fez um bom jogo? Deu um chute a gol, que foi o gol. Tomou uma puta pressão do Guarani, que é um time, né, para não falar que é falar um palavrão aqui, é um time bem fraco. Não sei quais momentos ele viu, mas tudo bem. Isso tudo é um equilíbrio que nós vamos buscar com a sequência de jogos e a sequência de tempo também. É necessário que todo mundo tenha um pouquinho de paciência para que todos esses meninos entendam as funções que vão fazer, que são diferentes daquelas que eram feitas no Sub-17, Sub-20, enfim. Acho que o mais importante é você ter consciência de tudo que está acontecendo, que já era previsto e que nós vamos passar por muita coisa. Mancini, Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre vai ver esse vídeo, com certeza. Uma coisa meio inusitada, uma recuperação muito boa pergunta, né? Contra a Ferroviária. Amanhã. O que está na sua cabeça? Qual que é o seu plano? Alguns desses jogadores, ou todos eles, podem sair, entrar outros? O que você bateu com a sua comissão técnica com um jogo tão perto aí, um para o outro, inclusive com mais uma viagem? Obrigado. Então, nós estamos falando sobre isso já há alguns dias, né? É importante que toda a comissão esteja centrada naquilo que pode acontecer daqui até o jogo de Araraquara. É um tempo recorde, a gente não está acostumado a entrar em campo 2 dias após a última partida, então é um fato novo. A minha ideia, a princípio,
Pô, tu cortei bem na parte mais importante, vou voltar um pouquinho, mas só para falar que não vai ter treino entre um jogo e outro, porque no dia seguinte a um jogo não tem treino. Não sei se vocês sabem disso ou se todo mundo sabe disso. No dia seguinte ao jogo é só recuperação. Os titulares ou os que jogaram mais do que 45 minutos, eles não vão nem a campo, né? Tem aquela recuperação, como é que chama? Processo regenerativo. Então não vai ter treino entre o jogo de ontem e o jogo de amanhã. A gente não está acostumado a entrar em campo 2 dias após a última partida, então é um fato novo. A minha ideia, a princípio, neste momento, é escalar o mesmo time, mas eu não sei se eu vou ter condições de fazer isso, fruto do cansaço, né? Reavaliar amanhã todos os atletas e saber se algum deles saiu de campo com alguma lesão que a gente, neste momento, desconheça. Eu acho que o mais importante é que hoje nós temos mais atletas preparados a entrar e jogarem. Se nós fizermos 5 substituições no segundo tempo e a equipe deu uma crescida, deu uma encorpada, a gente sabe também que tem alguns outros atletas que não fizeram parte desse jogo e que poderiam jogar. A nossa ambição no Corinthians é ter aí 25, 26 jogadores. Primeiro ele fala que a tendência é manter o mesmo time, depois ele fala o oposto, né? Que ele sabe que tem atletas que entraram, melhoraram o time que poderiam jogar. Então tá meio dúbia essa resposta. Acho que ele não quis entregar a arma para o adversário, né? Acho que ele não vai usar o mesmo time, não. Jogadores aptos a entrar e desempenhar o papel. Há uma intenção neste momento de dar uma revigorada em alguns setores, por isso a entrada dos jovens valores, mas isso não quer dizer que a gente não possa em algum momento utilizar os atletas mais experientes também. Essa definição ela vai ter que ficar para terça-feira, quando a gente vai ter um pouquinho mais amplo e mais ciente de tudo aquilo que o atleta sentiu de hoje até o jogo de terça-feira. Muito boa noite, Mancini, parabéns por mais uma vitória. Lucas Herrero, repórter da Rádio Bandeirantes. Eu quero saber de você sobre os torcedores, né, que esperavam ver muitas mudanças em campo, na postura e também no rendimento do time, algo que foi bem difícil de ver hoje, mesmo com vários dias para trabalhar no CT. O que pode melhorar agora? O que pode ser dito de justificativa ou pelo menos de esperança para o torcedor, sabendo que tempo não vai existir daqui para frente com esses vários jogos consecutivos? Assim, obrigado. Olha, eu não estou aqui para dar desculpa nem nada, eu sou um cara que tem que ser o mais sincero possível. O Corinthians não atingiu ainda aquilo que nós queremos. Nós estamos no início de temporada, entre aspas, e é natural, né, com tantas mudanças que a equipe sinta. Nós tivemos um tempo de preparação e deu para ver algumas coisas interessantes no jogo de hoje. Por exemplo, o Corinthians finalizou a gol numa saída de tiro de meta, né? Coisa que a gente não vinha tendo. O Corinthians teve uma marcação adiantada no primeiro tempo que também não vinha fazendo. É óbvio que tiveram... Que não vinha fazendo e que não adiantou ontem, né? Situações adversas no jogo, porque do outro lado também tem uma equipe que treina diariamente, que não jogava também há um certo tempo, que também melhorou em alguns quesitos, jogava dentro do seu estádio. Então tudo isso a gente tem que respeitar o jogo de futebol. É óbvio que todo mundo quer ganhar jogando bem, mas enquanto a gente não está jogando bem, que a gente ganha as partidas. Boa noite, Mancini, Salazar da Gazeta Esportiva. Thiago Salazar. Mais uma vez o Corinthians faz tempo que ele não aparece por aqui. E muitos erros de passe. E você tem no banco de reservas jogadores como Casares, Luan e Cantilho que até entrou, jogadores reconhecidos pelo bom passe, pela boa técnica. Eu queria que você explicasse o que esses jogadores não estão te entregando para eles não jogarem ou jogarem menos. Duvido que ele responda, mas ele responda a verdade, mas que tem muito problema atualmente. Ele não vai falar mal dos caras, né? Obrigado, um abraço. Dificuldades na criação, dificuldades de passe, dificuldades na marcação em muitos momentos da partida, mas nós também tivemos... Primeira vez que ele foi completamente sincero sobre o jogo. As coisas positivas. Eu não posso analisar um jogador de futebol apenas por aquilo que ele cria no jogo. Um atleta, para entrar em campo e poder entregar tudo o que ele pode, ele tem que ter um leque de opções.
Entre eles está equilíbrio emocional, parte técnica, parte tática, leitura de jogo, criação, bom passe, drible, 1 contra 1, tem muita coisa a ser avaliada. Eu não posso avaliar o meu... 1 contra 1 ontem, o Mosquito não ganhou uma. O Léo Natel, quando entrou, teve aquele lance do gol que foi sem querer. O Cauê, se eu não me engano, não ganhou nenhuma dividida, foi só o gol. O Vitinho não ganhou uma. Esse 1 contra 1 que ele falou, eu não vi. O atleta, simplesmente por um quesito. Se ele é bom nisso, ele tem que ser bom em muitas coisas para que ele possa entrar e o rendimento da equipe melhorar. Mancini e Marcelo Braga do Globo Esporte, queria que você falasse um pouco sobre esse bastidor do início do Cauê no profissional. Hoje você tem vários meninos à disposição, né? O GB, você tem o Antony, você tem o Adson, vários meninos aí do setor de ataque, o Felipe, que também é centroavante. Faltam 5 minutos, hein? Espera aí. Nessa posição de centroavante, o que ele tem mostrado para você no dia a dia, personalidade, ele tem tido um índice alto de aproveitamento nos treinos de finalização, que tipo de aspecto você tem visto de mais positivo no dia a dia com o Cauê? Obrigado, um abraço. Olha, o Cauê, desde que chegou, assim como os 9 jogadores que vieram da base, a opção por ele inicial foi que, pelo fato dele ser mais velho que o Felipe, estar há mais tempo no clube, entender melhor taticamente o jogo, fazer uma leitura melhor, e dentro dos treinamentos ele está me mostrando que ele tem totais condições. É um atleta que já jogou em seleções de base, então tem uma experiência maior, então por isso a gente entendeu que era o momento dele e não ainda do Felipe. Nós temos outras opções também, mas eu entendi e vi nos treinamentos... Interessante que a pergunta foi sobre a entrada do Cauê. Eu imaginei que ele fosse responder sobre a saída do Jô, mas ele está respondendo sobre a opção do Cauê em vez do Antony. Você viu que ele nem citou o Jô. Não esperava que ele fosse responder isso, mas... Cauê melhorando a cada dia. O primeiro treino do Cauê para hoje há uma grande diferença, assim como eu posso afirmar que do primeiro jogo que foi hoje para daqui a 15, 20 ou 30 dias, com certeza vai ser melhor. É necessário que todos nós tenhamos um pouquinho de paciência, porque é um processo lento, um processo da entrada de garotos numa equipe que é cobrada por vitórias, por jogar bem, por conquistas, mas todos nós aqui dentro sabemos que está tendo evolução em todos os aspectos. Essa evolução pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas com certeza ela virá. Ele já está repetindo respostas, né? Porque as perguntas já começam a ficar meio repetidas. Corinthians com o Ramiro, o Gabriel e o Vitinho. E também na última partida contra o Retrô, você disse que o time teria uma postura diferente. Já foi hoje como você esperava? Os jogadores de fato tiveram uma atitude diferente dentro de campo, como você havia dito no jogo contra o Retrô? Boa noite. Olha, a atitude, ela existiu, né? Mesmo a gente errando, eu não vi o time do Corinthians desistindo de nenhuma jogada, de tentando jogar um bom futebol. Às vezes você não consegue, por N motivos, mas eu vi a equipe do Corinthians hoje, em alguns momentos, fazendo um bom futebol, mas também vi uma equipe que errou muito passe, especificamente sobre a pergunta, o meio-campo, a diferença. Eu vi no primeiro tempo alguns erros de passe que atrapalharam a sequência de jogadas. O Corinthians no primeiro tempo não bateu o Cássio, não bateu um tiro de meta à frente. Todas as vezes nós pusemos a bola no chão e tentamos jogar, e quando essa bola passava no meio campo ela tinha um pouco de dificuldade. Por isso a opção do Cantillo na segunda etapa, que no meu ver melhorou o aspecto técnico, ganhou uma jogada no primeiro tempo, evoluiu, e a equipe, mesmo tendo algumas dificuldades no segundo tempo, porque o Guarani chegou também e nos importunou, nós também tivemos um pouquinho mais de posse de bola em alguns momentos. Por isso eu estou falando tanto em oscilação. Mais posse de bola teve. Vivemos bons momentos na partida e momentos ruins. Falta a gente equilibrar, e para isso a gente tem que achar as peças certas, que se encaixem, as duplas certas, duplas de volante, dupla de atacante, dupla de lado de campo, lateral com extremo, para que a gente possa evoluir. Você viu que ele misturou o termo oscilação com jogou mal, então
é bom essa sequência de perguntas, que uma hora ele fala a verdade, né? Eu não tô, pelo amor de Deus, não tô chamando o Mancini de mentiroso. Eu já falei no outro react que eu, no lugar dele, responderia a mesma coisa. Se eu fosse técnico do Corinthians, eu jamais ia falar, o jogador foi muito mal, foi horrível e tal. Então ele usa esse termo para não perder o grupo. Então não estou chamando ele de mentiroso. Quando eu falo que ele não usou o termo real, né, o que, pô, oscilação, na verdade é que o time foi uma porcaria, é porque ele é o técnico do Corinthians. Lógico, ele não pode usar esses termos que eu, como crítico, como jornalista, ou vocês, como torcedores, podem utilizar. Lógico que ele não pode falar isso. Então não estou chamando ele de mentiroso. Eu estou querendo pegar aqui os pontos até para traduzir, né, o que ele falou e o que ele quis falar com o meu conhecimento do Mancini e de entrevistas coletivas no geral. Como equipe e melhorar o nosso futebol. Boa noite, Mancini, Plácido Bessi, repórter do Grupo Globo. O Cauê chegou a falar que o Jô, antes da partida, disse para ele que ele faria um gol nessa noite em Campinas. E na base, o Cauê era muito comparado ao Jô, não só pela semelhança física, mas também pelo estilo de jogo do Jô no início de carreira, com mais movimentação. Queria saber como é a relação dos dois no dia a dia, se você sente que o Jô procura aconselhar, está sempre ali com o Cauê, e se você consegue enxergar, fazer algum paralelo ali em relação ao estilo de jogo dos dois. Boa noite. O Jô é um cara sensacional que tem tentado de todas as formas instruir, passar confiança ao Cauê, não só ao Cauê, mas ao Felipe e aos outros jovens que subiram. Juro que acho que é a última vez que eu vou parar. Eu critico o Jô dentro de campo. Fora de campo, concordo inteiramente com o Mancini. O Jô é um puta cara. Pro elenco e tal, ele é um puta cara. Ah, mas o cara tá lá só pra dar moral pro elenco e tal. Não tô falando isso. Não tô falando que tá certo, mas que ele é um puta cara, ele é. Piro também, ele, assim como os outros atletas mais experientes do Corinthians, eles têm absorvido muito essa intenção de realmente passar confiança, convicção daquilo que é o certo. E hoje eu fiquei muito feliz na hora que ele fez o gol e foi lá abraçar o Jô. Eu acho que isso mostra não só o bom ambiente que nós temos no clube, mas essa mescla que vai funcionar. Porque há um tempo atrás, o Jô também teve 16 anos, também estreou e também teve o apoio de todos aqueles atletas que na época eram mais experientes. E ele está tentando fazer isso com o Cauê. É uma atitude muito bonita do Jô, que tem sido elogiada não só por ele, existem outros atletas também que estão fazendo isso com os jovens. Acho importante a gente passar isso. O Corinthians tem hoje quase 60% do seu elenco com atletas formados na base do clube. E é importante que o torcedor entenda que o processo é um pouco lento. A gente pode ser que sofra um pouquinho ao longo da temporada, porque nós temos que maturar jogadores jovens que vão dar retorno ao clube, mas que neste momento estão entrando em campo e tendo que obter resultados. E isso não é fácil. Obrigado, Mancini. Opa, acabou. Acabou a entrevista coletiva do Mancini. Já coloquei meus pontos, né? Não preciso, acho que, falar nada, porque eu fui falando durante a entrevista. Aí vocês colocam nos comentários se vocês concordam com o Mancini, discordam do Mancini, se vocês concordam comigo, discordam de mim. E também, como esse é o segundo react, vocês podem falar se vocês gostaram do formato, quem não falou da outra vez. Eu vi mais elogios do que críticas da outra vez, por isso que eu estou fazendo de novo. Mas vocês podem escrever nos comentários aí se vocês gostaram ou não. Como vai ter muito jogo daqui pra frente, né? Dá pra fazer bastante desse tipo de react pós-jogo, né? Das entrevistas pós-jogo do técnico do Timão. Fechou, galera? Um abraço, até a próxima.